Olá, alunos do Colégio Militar de Brasília. Essa é a nossa 22ª aula do CAUNI, uma aula que se destina a preparar vocês para a avaliação. Então, os objetivos serão uma revisão juntamente com a resolução de exercícios de ecologia. Nós trataremos de conceitos básicos, cadeias alimentares, ciclos biogeoquímicos. Essa aula foi elaborada pela equipe de biologia do 3º ano do Colégio Militar de Brasília. Eu sou a professora Sheila e estarei com vocês hoje. Vamos então ao primeiro exercício, Enem 2012. O menor tamanduá do mundo é solitário e tem hábitos noturnos. Então, vamos ver o que tem de interessante aqui, ó. Contando que o animal vive sozinho e que ele tem atividade dele durante a noite. Significa que durante o dia ele está em repouso, né? Passa o dia repousando, geralmente em um emaranhado de cipós, com o corpo recurvado de tal maneira que forma uma bola. Ó, tá mostrando a maneira como esse animal vive, onde ele repousa, como é que ele deixa o corpo, né? Quando em atividade, se locomove vagarosamente e emite sons semelhantes a de assobio. Então, mostrando como que esse animal se locomove, o que ele faz para se mostrar. Então, mostrando toda a atividade de vida desse animal. A cada gestação, gera um único filhote. Então, apesar dele ser solitário, ele não cria o filhote em grupo, gera um único filhote a cada gestação. A cria é deixada numa árvore à noite e é amamentada pela mãe até que tenha idade para procurar seu alimento. Fêmeas adultas têm territórios grandes e o território de um macho inclui o de várias fêmeas. Ó. Então, mostra como que cuida do filhote, como é que é o comportamento reprodutor desse animal, o que significa que ele tem sempre diversas pretendentes à disposição para namorar. Esse texto foi tirado, então, de Ciência Hoje das Crianças, número 19. Essa descrição sobre o tamanduá diz respeito ao seu. Vejam, esse texto não está dizendo só aonde ele mora. Não está apenas descrevendo a espécie. Não está apenas descrevendo o comportamento, mas está dando um padrão global desse animal. Está falando o hábito de vida, aonde ele consegue alimento, que tem um filhote a cada gestação, que se movimenta suavemente, vagarosamente, que uma fêmea tem um território grande e que o território de um macho inclui de várias fêmeas, ou seja, ele está fazendo uma descrição global, todos os parâmetros necessários para a vida desse animal. Então, o que ele está descrevendo? O hábitat, o biótopo, o nível trófico, o nicho ecológico ou o potencial biótico? Vejam. Essa figurinha aqui eu estou colocando de brinde para vocês, para a gente ver um pouquinho como é que ela funciona. No caso aqui não é o tamanduá, mas é um veado campeiro, mas de qualquer forma a gente pode olhar isso aqui direitinho, tá? Então, quando eu olho este animal e eu observo todas as diretrizes, tudo que permite a vida desse animal, quais são os parâmetros que norteiam a vida desse animal, então, qual a relação dele com outros animais da mesma espécie, com predadores, quais são os predadores, qual é o comportamento com relação ao predador, se é de fuga, se é de ataque, se tem parasitas ou não, como é que é a relação desses parasitas, são endoparasitas, ectoparasitas, que tipo de alimento ele tem, ele é herbívoro, ele é carnívoro, precisa de muita água, de pouca água, vive perto de recurso de água, vive longe, temperatura, onde eu posso encontrar esse animal vive em deserto, vive em savana, vive em pampa, vive em floresta, que tipo de ambiente vive esse animal, qual é a umidade para que esse animal viva, a temperatura, então esse animal suporta temperaturas altas, temperaturas baixas, o local de reprodução é um animal solitário, vive em grupo. Então, quando eu faço uma descrição geral, eu vejo todos os parâmetros, tudo que eu preciso para a vida desse animal, eu estou tratando de nicho ecológico, tá? O hábitat é onde o animal vive, o biótopo, eu estou falando de características não vivas, né? Temperatura, pressão, salinidade. Nível trófico seria o nível de alimentação dele, então se ele é consumidor primário, secundário, terciário, é produtor, é decompositor, o que ele é. O nicho nós já vimos aqui. O potencial biótico, então, é o quanto que essa população se desenvolve em todos os parâmetros perfeitos. Próximo exercício, FUVEST São Paulo. O homem está ocupando o nível trófico em que há maior aproveitamento de energia fixada pelos produtores quando escolher como cardápio carne com creme de leite, peixe com camarão, frango com toucinho, pão com geleia e frutas, ovos com queijo. Bom, então o que nós vamos ver aqui?
O homem é um animal onívoro, se alimenta tanto de vegetais quanto de animais, e ele quer saber quando ele está no nível trófico em que há maior aproveitamento de energia fixada pelos produtores. Então, quem são os produtores? Produtores são os seres autótrofos, aqueles que produzem o seu próprio alimento. Então, vamos ver aqui os autótrofos. Esses autótrofos, então, eles conseguem captar essa energia luminosa e transformar essa energia luminosa em energia química. É onde eu tenho a maior quantidade de energia. Então, eu vou ter aqui uma produtividade primária bruta. Quando eu pego essa produtividade primária bruta e retiro o que o produtor gastou com a manutenção da vida dele, ele gastou energia na sua respiração celular para a manutenção da sua vida, construção de tecidos, células. Então, o que sobrou é a minha produtividade primária líquida. Essa produtividade primária líquida vai estar disponível para o próximo nível trófico. Então, veja que no caso de uma pirâmide de energia, o segundo degrau ele está menor. Por que ele está menor? Porque o produtor não vai passar toda a energia que ele pega adiante. Um tanto ele gasta na manutenção da vida, então essa parte aqui ele perdeu, porque ele gastou na manutenção da vida. O que sobra é o que ele passa para o próximo nível trófico. Aqui, no caso, o consumidor primário, que é o segundo nível trófico, está representado por um inseto, um gafanhoto. Esse gafanhoto vai consumir aqui, vai conseguir energia para a manutenção da sua vida, mas ele vai fazer respiração celular, ele gasta energia com a manutenção da sua vida, ele libera fezes, libera urina. Então, quer dizer, ele gasta um tanto daquilo que ele absorveu. Por isso, a quantidade de energia que ele passa para o próximo nível trófico é uma quantidade de energia menor. Então, esse degrau aqui está menor. Vejam, essa minha tabelinha aqui não tem nada a ver com o ser humano. São outros seres vivos que eu estou olhando aqui. Mas serve para me indicar como ocorre o fluxo de energia de um nível trófico para o outro. Percebam que a cada nível trófico eu estou perdendo energia. Então, vamos lá. Se um homem ele se alimenta de produtor, ele está pegando aqui o meu primeiro nível trófico, justamente quem consegue captar a energia luminosa e transformar em energia química. Então, é onde eu vou ter a maior quantidade de energia, porque o produtor vai gastar um tanto com a manutenção da sua vida, mas o resto ele vai passar para o próximo nível trófico. Quando o homem come um outro tipo de consumidor, quer seja primário, quer seja secundário, quer seja terciário, ele sempre vai pegar a quantidade de energia menor, até porque o consumidor, no caso aqui o primário, ele vai gastar também energia com a manutenção da sua vida e vai então passar para o próximo nível trófico uma quantidade de energia menor. Então veja aqui, quando o homem come carne com creme de leite, carne, vamos imaginar uma vaca, né? Então ela é um consumidor primário e o creme de leite é feito através de matéria animal. Então essa vaca não está passando para o próximo nível trófico toda a energia que ela consumiu. Ela já usou, o produtor usou uma energia, a vaca usou outra, para o homem veio um nível menor, né? Peixe com camarão. Vamos imaginar que esse peixe seja herbívoro, o camarão é detritívoro. Então, veja, também são seres que têm um nível trófico superior, mais distantes do produtor. Frango com toucinho. O frango é herbívoro, né? Às vezes até onívoro, come insetos, minhocas, milho, uma série de vegetais. Mas ele pode ser, então, primário ou secundário, significa que ele já está aqui num gasto de energia maior. E o toucinho, o porco, também é onívoro, já está aqui num nível de energia maior. Quando eu falo em pão com geleia e frutas, eu estou falando apenas de material vegetal. O pão é feito com farinha, né, de trigo ou farinha de arroz, ou o que quer que seja. Geleia e frutas, geleia é feita a partir de frutas com açúcar, açúcar também vem da cana. E fruta é a própria vegetal, né? Então, nesse caso, vejam, ele está comendo apenas matéria vegetal. Significa que ele está se alimentando diretamente dos produtores, que é o nível no qual a energia entra no sistema, tá certo? Ovos com queijo, também o ovo vem do frango, que já é lá consumidor primário e secundário. Queijo vem lá do leite da vaca, que também já é consumidor primário e secundário. Então, ele consegue mais energia quando ele come produtor aqui representado por matéria que tem origem vegetal. Próximo exercício, FGV. Durante a aula de campo, a professora chamou a atenção para o fato de que naquela área havia inúmeros formigueiros, cada um deles de uma espécie de formiga, e todos eles interagindo pelos recursos daquela área.
Em ecologia, cada formigueiro em particular e o conjunto de formigueiros daquela área referem-se respectivamente a... Então, veja, o que a professora chamou atenção? Inúmeros formigueiros, cada um deles de uma espécie de formiga. Então, significa que eu tinha diferentes espécies naquela área, tá? E aí ela chama o quê? Cada formigueiro tem apenas uma única espécie. E eu tenho um conjunto de formigueiros. Então, vamos lá. Quando eu tenho uma formiga, eu tenho um organismo ou um indivíduo. É o conjunto de sistemas funcionando anatomicamente, né? Se eu tenho várias formigas da mesma espécie, eu passo a ter, então, uma população de formigas. Todas elas pertencem a uma mesma espécie, eu tenho uma população. Se cada formigueiro tem uma única espécie, então um formigueiro é uma população de formigas. Mas há inúmeros formigueiros na área, cada um de uma espécie. Então, eu vou ter um segundo formigueiro com outra espécie de formiga, um terceiro formigueiro com outra espécie de formiga e assim sucessivamente. Quando eu pego o conjunto de populações que vivem em uma determinada área, eu estou falando, então, em uma comunidade. A resposta, então, respectivamente, eu tenho população, um formigueiro, e comunidade, quando eu pego vários formigueiros, cada um com uma população de uma espécie diferente. Próxima questão, Enem 2011. Os personagens da figura estão representando uma situação hipotética de cadeia alimentar. Então, o que a gente tem aqui na figurinha? Tem uma pedra grande, o homem está achando que está escondido aqui e está procurando aqui, pelas pegadas, uma caça que ele está achando que vai ser bem sucedido. Ele não vê que atrás dessa pedra o tigre está olhando para ele e pensando também em caçar esse homem e supondo que ele vai ser bem sucedido em caçar esse homem. Já ali no alto, só observando a cena, nós temos os abutres que estão olhando essa caçada se desenvolver aqui, vendo quem é que vai obter sucesso e pensando que tanto o homem quanto o tigre seriam ótimos alimentos para ele. Então, ele está esperando o que vai rolar aqui para ver o que sobra de alimento para ele. Suponha que, em cena anterior à apresentada, o homem tenha se alimentado de frutas e grãos que conseguiu coletar. Na hipótese de, nas próximas cenas, o tigre ser bem-sucedido e posteriormente servir de alimento aos abutres, tigre e abutres ocuparão, respectivamente, os níveis tróficos D. Então, olha aqui. Antes de vir aqui caçar, o homem tenha se alimentado. Ele se alimentou de quê? Frutas e grãos. Frutas e grãos são matéria vegetal. Então, seria um vegetal, o homem se alimentou do vegetal. Em seguida, o que o examinador está pedindo? A gente imagina que o tigre foi bem sucedido. Então, o tigre conseguiu comer, conseguiu se alimentar do homem. E, posteriormente, os abutres foram bem sucedidos. Então, os abutres conseguiram se alimentar do tigre. Então, nesse caso, eu formei uma cadeia alimentar, vegetais, né, frutas e grãos, ser humano, tigre e abutres. Então, ele pede para classificar respectivamente, ou seja, ele quer nessa ordem, primeiro o tigre e depois os abutres. Então, ele coloca aqui, letra A, produtor e consumidor primário, letra B, consumidor primário e consumidor secundário, letra C, consumidor secundário e consumidor terciário, letra D, consumidor terciário e produtor, E, consumidor secundário e consumidor primário. Bom, então vamos ver aqui a nossa cadeia alimentar. Frutos e grãos. A seta sai da comida para quem come, então quem come é o ser humano. Aqui, o homem serviu de alimento para o tigre, a seta sai da comida para quem come, e depois o tigre serviu de alimento para o abutre, lembrando que a seta sai da comida para quem come. Bom, frutos e grãos, então, são vegetais. Se eles são vegetais, eu tenho aqui os produtores. Produtores porque são seres autotróficos capazes de produzir o seu próprio alimento. Então, eles são o primeiro nível trófico. São os produtores. Eles vão utilizar energia luminosa e transformar essa energia luminosa em energia química. Em seguida, nós temos aqui o homem.
O homem, como é que ele vai ser classificado? Como consumidor primário, porque ele está consumindo o vegetal. Então, esse homem aqui, ele ocupa o meu segundo nível trófico, tá? Ele é o consumidor primário, é o primeiro consumidor. Ele é heterótrofo, ele vai se alimentar do autótrofo. O tigre, então, ele será o consumidor secundário. Por que consumidor secundário? Consumidor secundário porque se alimenta do consumidor primário. E ele vai ocupar o meu terceiro nível trófico. E por último, nós temos quem aqui? Os abutres. Os abutres serão, então, o meu consumidor terciário porque se alimenta do consumidor secundário, ele é um ser heterótrofo, tá? E ele ocupa o quarto nível trófico. Então, ele pediu tigres e abutres, respectivamente. Respectivamente, nós temos os tigres como consumidor secundário e o abutre como consumidor terciário, letra C. Próximo exercício, FPS, analise a teia alimentar abaixo. Bom, primeira coisa que nós vamos ver, qual é a diferença de cadeia alimentar e teia alimentar? A cadeia alimentar é um sistema linear, é quando eu tenho uma única linha. Por exemplo, se eu falo planta, a seta sai da comida para quem come. Roedor, lagarto, gavião, eu tenho uma cadeia alimentar. Mas normalmente nos ambientes eu não tenho apenas uma única cadeia alimentar, eu tenho várias. Então aqui está mostrando, por exemplo, que a planta ela pode servir de alimento tanto para o roedor quanto para o gafanhoto. Esse gafanhoto ele pode servir de alimento para o sapo ou para a aranha. O sapo pode servir de alimento para a cobra, a aranha pode servir de alimento para o pássaro. Então veja, conforme eu acrescento outros organismos aqui e eu vejo as relações alimentares entre esses organismos, eu vou tendo relações cada vez mais complexas. Então, nesse caso, eu deixo de ter apenas uma cadeia alimentar e passo a ter uma teia alimentar. Esse nome teia surge por quê? Quanto mais organismos eu acrescento, mais setas eu vou ter mostrando as relações alimentares. Até que chega um ponto onde aparece uma teia de aranha. E daí veio o nome teia alimentar. Vamos analisar aqui essa teia. Então, eu tenho aqui a planta. E a planta é o organismo que eu vou classificar como produtor. Produtor eu vou representar aqui pela letra P. Essa planta é produtora por quê? Porque ela é capaz de captar a energia luminosa e transformar essa energia luminosa em energia química. Então, ela é um ser autotrófico, na verdade, fotoautotrófico, e ela produz o seu próprio alimento, tá? Essa planta, ela vai servir de alimento para o roedor e para o gafanhoto. Lembrando que a seta sai da comida para quem come, tá? Se o roedor e o gafanhoto se alimentam do produtor, então eu vou classificá-los como consumidores primários. São os primeiros consumidores que aparecem, tá? Então, por isso, consumidores primários. Os seres que se alimentam diretamente do produtor, então eu chamo de consumidores primários, vou representar aqui por C1. Quem consome consumidor primário é consumidor secundário. Quais são os consumidores secundários que eu tenho nessa teia? Eu vou ter o lagarto, que é consumidor secundário porque ele se alimenta do roedor, que é primário. O sapo é secundário porque ele se alimenta do gafanhoto, que é primário. E a aranha é secundária porque ela se alimenta do gafanhoto, que é primário, tá? Bom, agora a minha teia vai começar a ter ramificações que podem complicar. Então, vamos analisar um por um. Vamos ver aqui, o lagarto é consumidor secundário. A seta sai da comida para quem come. Quem se alimenta do lagarto é o gavião. Então, se o lagarto é consumidor secundário, o gavião será consumidor terciário. Aqui o sapo é um consumidor secundário. A seta sai da comida para quem come, a cobra se alimenta do sapo, então a cobra é uma consumidora terciária. Aqui eu tenho a aranha, que é consumidora secundária. A seta sai da comida para quem come, então significa que esse pássaro é um consumidor terciário. Ok, mas agora vejam que eu vou ter seres que se alimentam de 2 ou mais seres vivos, nesse caso aqui de 2.
Então, quando a cobra consome o sapo, que é consumidor secundário, ela é consumidor terciário. Mas quando a cobra come o pássaro, que é terciário, ela não é só terciária, tá? Então, essa minha cobra será uma consumidora quaternária. Perfeito? Essa cobra serve de alimento para o gavião. Então, vejam aqui. O gavião eu já classifiquei como consumidor terciário quando ele se alimenta do lagarto. Mas e quando ele se alimenta da cobra? Depende do que a cobra comeu. Quando a cobra come o consumidor secundário e ela é classificada como terciário, o meu gavião é consumidor quaternário. Agora, quando a cobra come o pássaro, que comeu a aranha, que comeu o gavião, então essa cobra é consumidora quaternária. Nesse caso, o meu gavião é consumidor quintenário, ok? Então, vejam que um organismo ele pode ocupar níveis tróficos diferentes dependendo do alimento que ele consumiu. Bom, então, nós já analisamos a teia, eu botei ela aqui de novo para, se a gente tiver qualquer dúvida, voltar a analisá-la, tá? Mas, em conformidade com a teia alimentar analisada, é correto afirmar que, vamos lá, a aranha pode ser considerada consumidor primário. A aranha, vejam, a aranha é consumidora secundária, ela se alimenta do gafanhoto, que é primário. B, o gavião pode ser considerado tanto consumidor secundário quanto terciário. O gavião está aqui, vejam, secundário ele não é. Ele pode ser terciário quando ele se alimenta do lagarto, quaternário quando ele se alimenta da cobra terciária, ou seja, quando ela se alimentou do sapo, e quintenário quando ele se alimenta da cobra quaternária que se alimentou do pássaro, mas secundário não. O sapo pode ser considerado consumidor primário. Gente, o sapo ele pode ser consumidor secundário. Ele se alimenta do gafanhoto, que é um consumidor primário. O roedor pode ser considerado consumidor secundário. O roedor é consumidor primário, ele come diretamente o produtor. E a cobra pode ser considerada tanto consumidor terciário quanto quaternário. Ó, a cobra aqui. Ela pode ser terciária quando ela consome o sapo, quaternária quando consome o pássaro. Então, a resposta, letra E. Enem 2004. Um rio que é localmente degradado por dejetos orgânicos nele lançados pode passar por um processo de autodepuração. Autodepuração é o próprio rio fazendo a limpeza, retirando esses dejetos orgânicos que foram lançados em excesso nele. No entanto, a recuperação depende, dentre outros fatores, da carga de dejetos recebidos, da extensão e do volume do rio. Nesse processo, a distribuição das populações de organismos consumidores e decompositores varia conforme mostra o esquema. Então, vamos dar uma olhada aqui nesse esquema. Ó, o rio está vindo nesse sentido, ó, a setinha mostrando aqui no tempo ou distância, tá? Então, a água está vindo assim. Eu tenho aqui uma descarga de dejetos, então aqui estão saindo os dejetos orgânicos, eles são lançados nessa área aqui, que é a zona de degradação. Aqui eu tenho a zona de decomposição ativa, aqui eu tenho a zona de recuperação e aqui a zona de águas limpas. Então, vejam, o meu rio vem limpo e aqui ele recebe a carga de dejetos orgânicos. Só que esse rio está correndo, então esses dejetos não vão ficar acumulados aqui, eles vão sendo levados. E vem aqui para essa zona de decomposição ativa, tá? Quem está nessa zona de decomposição ativa? Bactérias e fungos anaeróbicos, ou seja, que não utilizam oxigênio, tá? Aqui eu tenho a zona de recuperação, então veja que a quantidade de dejetos já é menor e aqui a água voltou a ser limpa. Vejam, no início eu tinha vida aquática superior e aqui quando a água volta a ser limpa, ó, água limpa e água limpa, eu volto a ter os mesmos organismos, tá? Na zona de degradação, é onde cai a sujeira, eu vou ter organismos resistentes. Por quê? São aqueles que sobrevivem apesar da água não estar limpa, apesar de eu ter zonas degradadas, tá? Aqui é recuperação, mas vejam, eu tenho primeiro a ação das bactérias. Então, aqui eu ainda tenho grande quantidade de poluentes, por isso eu ainda tenho organismos resistentes. Essa área aqui e essa aqui são a transição. Aqui estou chegando a água limpa, então vai diluindo, vai misturando com isso aqui e aqui eles estão sendo degradados. Essa área aqui é a área onde ocorre a decomposição. Com base nas informações fornecidas pelo esquema, são feitas as seguintes considerações sobre o processo de depuração do rio.
A vida aquática superior pode voltar a existir a partir de certa distância do ponto de lançamento de dejetos. 2. Os organismos decompositores são os que sobrevivem onde a oferta de oxigênio é baixa ou inexistente e a matéria orgânica é abundante. 2. As comunidades biológicas, apesar da poluição, não se alteram ao longo do processo de recuperação. Bom, para a gente lembrar, a figura está aqui de novo, tá? Então, vamos observar ponto a ponto e ver as questões que ele vai tratando aqui, tá? No primeiro, a vida aquática superior, então, essa aqui é a vida aquática superior, aqui é a vida aquática superior. Pode voltar a existir a partir de uma certa distância do ponto de lançamento de dejetos. Vejam, aqui eu tenho água limpa, aqui eu já tenho água limpa depois de passar pela decomposição. Aqui, ó, água limpa, água limpa. Aqui eu tenho vida aquática superior, aqui eu tenho vida aquática superior. Então, a vida aquática superior pode voltar a existir a partir de certa distância? Ó, tá longe aqui de onde foram lançados? Sim, tá correta essa afirmativa. Os organismos decompositores são os que sobrevivem onde a oferta de oxigênio é baixa ou inexistente e a matéria orgânica é abundante? Então, vamos ver. Aonde estão os decompositores? Decompositores são bactérias e fungos, lembram? Eles são capazes de permitir a ciclagem da matéria. Enquanto a energia ela vai num fluxo contínuo e vai reduzindo a cada nível trófico, a matéria ela cicla. Então, quando um ser morre ou quando um dejeto é decomposto, a matéria orgânica pode ficar disponível para os produtores. Então, vamos ver aqui. Cadê os decompositores? Aqui embaixo. Bactérias e fungos anaeróbicos. Gente, só de olhar o esquema, eu vejo que aqui tem grande quantidade de matéria orgânica, tá? E anaeróbicos são os seres decompositores. Então, anaeróbicos, ausência de oxigênio ou baixa oferta de oxigênio. Então, significa que essa alternativa 2 está correta. 3. As comunidades biológicas, a partir da poluição, não se alteram ao longo do processo de recuperação. Gente, não se alteram? Vamos dar uma olhadinha aqui? Vida aquática superior, organismos resistentes. Aqui, cadê os resistentes? Até os resistentes sumiram. Eu tenho bactérias e fungos decompositores. Organismos resistentes e vida aquática superior. Então, eles não se alteram? Só olhando aqui a figurinha, eu vejo que se altera ao longo do processo de recuperação. Então, essa alternativa aqui, ó, mostrando bem os seres vivos. Então, essa alternativa aqui é falsa. O pé. Os organismos retiram constantemente da natureza substâncias e elementos químicos que depois retornam ao ambiente. O processo contínuo de retirada de elementos químicos da natureza e a devolução destes elementos a ela constituem os ciclos biogeoquímicos. Essa troca de matéria dos organismos com o ambiente está representada na figura a seguir, cujas letras indicam os processos de retirada e a devolução. Observe. Então, vamos ver aqui. O examinador deixou claro que ele está tratando dos ciclos biogeoquímicos. Então, como que os elementos químicos fluem através dos seres vivos e do ambiente, tá? Nós estudamos vários ciclos biogeoquímicos, nitrogênio, carbono, oxigênio, enxofre, fósforo. Então, existem vários elementos químicos que perpassam pela natureza, tá? Ele vai mostrar mais na frente um esquema, né? E nesse esquema, as letras indicam os processos de retirada e devolução. Então, a gente tem que lembrar que letras indicam processos. Aqui eu tenho o esqueminha. Então, vamos lá. Atividades industriais, atmosfera, produção primária, consumidores primários, consumidores secundários, solos e detritos. Ele falou que as letras indicam processos. As letras estão aqui, ó. Então, o A está mostrando algum elemento químico saindo de atividade industrial em direção à atmosfera. No B, saindo da atmosfera para a produção primária. No C, está saindo da produção primária e voltando para a atmosfera. Como está aqui em cima, a gente pode considerar que saem dos consumidores primários também para a atmosfera. Talvez tivesse um C aqui, mas o examinador não botou, então eu vou considerar só o que ele colocou, tá? Saindo aqui, ó, da produção primária em relação aos detritos, dos consumidores primários para os detritos, dos consumidores secundários para os detritos, ó, vejam, a seta está aqui, eu tenho um processo D. Aqui eu tenho uma tabela onde eu tenho processo A, o que seria, processo B, o que seria, processo C, o que seria e o processo D.
Vamos analisar cada processo aqui. Vamos lá. O B, ele mostra um elemento saindo da atmosfera e chegando à produção primária. Gente, produção primária, toda vez que eu falo de produtividade primária, eu estou falando de vegetais. Vegetais fazem a produtividade primária. Os consumidores vão para a produtividade secundária. O que é produtividade primária mesmo, professora? Bom, eu tenho a minha produtividade primária líquida, que é aquilo que está disponível para o próximo nível trófico, é o quê? É a minha produtividade primária bruta, tudo que os vegetais conseguiram absorver de energia, converter em glicose, posteriormente em matéria orgânica, menos o que ele gastou com a respiração. Então, o que sobrou aqui, que ele conseguiu aceptar e que vai estar disponível para o próximo nível trófico, é a minha produtividade primária líquida. Bom, qual é o elemento químico que sai da atmosfera e que os vegetais conseguem, através da produtividade primária líquida, prender aqui, ou da produtividade primária bruta, enfim, prender aqui, tá? Que ele está falando de produtividade primária, ele não está diferenciando se é líquida ou se é bruta, ok? Bom, vamos ver o que mais. Aqui em C, eu tenho, então, a produtividade primária voltando para a atmosfera, ou de consumidores para a atmosfera. Vejam, consumidores primários são quem? São os herbívoros. Eles consomem a minha produtividade primária, então, que são dos vegetais. Consumidores, quer sejam herbívoros, quer sejam carnívoros, fazem produtividade secundária. Então, eles vão conseguir energia, vão produzir seus tecidos, mas eles vão consumir. E vão jogar fora, em fezes, urina, algumas perdas, e fora a energia que eles gastam com a manutenção da vida, com a respiração celular, tá? Então, ali eu tenho os meus carnívoros, que são os que consomem os herbívoros, e saindo de consumidores secundários, saindo de consumidores primários, saindo de produtividade, eu tenho D, que é um processo, e tá indo para solo e detrito. Gente, para solo e detrito eu entendo o quê? Que esses seres morreram. Se morreram, eles estão sofrendo um processo no solo, em detritos, então eu tenho decomposição. Bom, crianças, analisando isso aqui é meio difícil, né? Porque uma série de atividades industriais jogam uma série de elementos químicos para a atmosfera. Mas, se a gente olha principalmente aqui e aqui produtividade primária, então, isso aqui está me chamando a atenção que eu tenho um elemento químico que está sendo liberado aqui na decomposição e que os vegetais estão conseguindo prender na sua produtividade primária. Na produtividade primária, o que o vegetal faz? Capta energia luminosa e transforma em energia química através da glicose. Ou seja, eu estou falando do carbono, né? O gás carbônico, ele absorve aqui, na decomposição tem a liberação do carbono e do gás carbônico para a atmosfera. Então, essa atividade industrial aqui, letra A, só pode ser o quê? Combustão. Então, a atividade industrial libera através da combustão. O B, que sai da atmosfera e prende o carbono aqui, eu tenho o quê? Fotossíntese. No C, sai aqui respiração dos vegetais ou dos consumidores. Aqui deveria ter um C também, mas não teve, mas não nos atrapalha nisso, tá? E o D, eu tenho decomposição. Então, ó, eu tenho essa linha aqui. Professora, não podia ser ciclo do nitrogênio? Não, tá? Na produtividade primária, eu não capto nitrogênio, certo? Para ter a saída do nitrogênio da atmosfera, que não seria produção primária, seria fixação, certo? Professora, não poderia ser o oxigênio? Veja, o oxigênio na produtividade primária, eu não estou tirando oxigênio da atmosfera. Eu poderia estar liberando o oxigênio para a atmosfera, porque na fotossíntese eu tenho a produção de glicose e de oxigênio, tá? Então, isso me faz crer que eu tenho o ciclo do carbono, no caso aqui, gás carbônico liberado para a atmosfera pela respiração, depois pela decomposição, pelas atividades industriais, e essa minha linha aqui representando os processos. Então, assinale a alternativa que apresenta a correspondência correta de ciclos e processos, nós já vimos. Ciclo do carbono, a sequência correta é a 1. Bom, alunos, isso é o que nós tínhamos para fazer com vocês hoje. Qualquer coisa, entre em contato conosco. Até logo!